Bom dia, mais uma vez. Começa agora mais um consultório. É o programa que fala de saúde nas manhãs do TV24 por aqui e durante uma hora tentamos perceber mais sobre o corpo humano e hoje vamos falar das doenças pulmonares e olhamos em concreto para a doença pulmonar obstrutiva crónica. Hoje, que é o Dia Mundial da Espirometria. Vamos falar disso mais à frente, assim como também falar das outras doenças pulmonares. Já sabe, é o nosso tema e por aqui pode partilhar o seu testemunho connosco ou então tirar as suas dúvidas. Perguntas e respostas estão à distância de um telefonema. 21 044 11 45 ou então por e-mail consultório@tvi.pt. Em estúdio são meus convidados Carlos Rubal Cordeiro, que é presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e ainda Isabel Saraiva. Pertence à Associação Respira e é portadora de doença pulmonar obstrutiva crónica. Vem partilhar connosco o seu testemunho. Muito bom dia aos dois. Muito obrigado. Doutor, hoje é o Dia Mundial da Espirometria, que está relacionada diretamente com o pulmão. Para quem não sabe o que é a espirometria, do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de um teste simples, de fácil realização e também de interpretação imediata, que permite, é um teste da função respiratória, que permite fazer um diagnóstico precoce desta doença pulmonar obstrutiva crónica. Permite, portanto, através da medição do fluxo respiratório, perceber se o doente tem ou não a sua função respiratória afetada. Mas deixe-me corrigi-lo que o Dia Mundial da Espirometria é amanhã. É amanhã. Fica então aqui a nota. Bem. Jogamos então por antecipação aqui no consultório. Vamos também falar agora um pouco com a Isabel. Isabel, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por estar connosco. Quando é que lhe foi traçado o diagnóstico da doença pulmonar crónica obstrutiva crónica? Há 4 anos, em fevereiro de 2006. Foi-me diagnosticada a doença pulmonar obstrutiva crónica, grau 2. Nós temos 4 graus da doença. O 2 enfim, não é muito grave, mas já requer alguma atenção e, sobretudo, requereu de imediato que eu deixasse de fumar. Eu fui uma grande fumadora. O tabaco está provado que é uma das principais causas. Entre 85% a 90% dos doentes com DPOC são grandes fumadores, ou foram grandes fumadores. Eu era uma grande fumadora e de facto, o tabaco, esse consumo excessivo de tabaco, provocou-me DPOC. Isabel, e conseguiu, há 4 anos. Conseguiu parar imediatamente? Não foi imediatamente, ainda demorou algum tempo. O processo é difícil. Fumar durante muito tempo, como eu fumava, torna-se um hábito não só físico, mas também psicológico, e não foi nada fácil. Aliás, eu acho que parar de fumar é muito difícil, requer muita força de vontade, muito acompanhamento e um acompanhamento multidisciplinar. Nós precisamos ter ajuda de médicos, de nutricionistas, eventualmente de psicólogos, porque é um corte muito radical e fumar é um vício, de facto. Não foi fácil, mas consegui. E há 4 anos que não fumo. Doutor, o fumo, o tabaco, é a principal causa das doenças pulmonares e, em concreto, desta que estamos e que queremos saber mais, a doença pulmonar obstrutiva crónica. Claro, como a Teresa Isabel já disse, mais de 85% dos doentes que têm esta doença pulmonar obstrutiva crónica, que poderíamos chamar até de uma forma mais simples de bronquite crónica, para as pessoas perceberem melhor do que se trata, está relacionado com o fumo do tabaco. Esta é uma doença que se vai instalando de forma lenta, gradual, até às vezes silenciosa. Os doentes desvalorizam um pouco o aparecimento ou o agravamento de pequenos sintomas que já têm porque fumam, têm uma tosse, têm uma expectoração, às vezes já têm alguma dificuldade respiratória e por isso muitas vezes o diagnóstico é muito tardio. Quando os doentes nos chegam, já estão, às vezes nem sequer em estádio 2, mas em estádios 3 ou 4, portanto, mais avançados. Ou seja, só procuram ajuda quando têm dificuldades respiratórias. E nessa altura já o problema pode estar avançado. É isso? Avançado e de difícil recuperação. Porque esta doença é uma doença que evolui para uma insuficiência respiratória, para uma dificuldade respiratória, de uma forma quase, digamos, fatalista, a partir de certa altura. E, portanto, se nós não conseguimos intervir mais cedo, se não conseguimos fazer o diagnóstico mais cedo e também começar a tratar atempadamente estes doentes, eles seguramente evoluirão para quadros de insuficiência respiratória que venham depois a necessitar de oxigênio, a provocar um déficit, digamos, grande na sua atividade diária. Qual é a incidência dos problemas pulmonares na população portuguesa hoje em dia? Desta doença em concreto é difícil de lhe dizer porque pensa-se que cerca, e aliás há estudos internacionais a esse respeito, que só cerca de 25% ou pouco mais dos doentes com esta doença estão diagnosticados e identificados, precisamente por causa dela ter esta característica de ser silenciosa e instalar-se em doentes que desvalorizam o seu aparecimento. Mas neste momento em Portugal foi feito um estudo recente, aliás, de um projeto internacional, BOLD, na cidade de Lisboa e nos arredores,
que aponta para cerca de 15% da população, 14,pouco% da população poder ter esta doença. Isabel, quando é que foi o primeiro sinal? Foi mesmo a dificuldade em respirar? Eu já vinha sentindo vários sinais de dificuldade em respirar, cansaço, tosse, mas desvalorização. Estou muito cansada, o dia foi muito longo, fumei mais cigarros porque o dia foi muito comprido, tive muitas horas. E depois de uma noite de descanso, na manhã seguinte sentia-se melhor? Muito cansada, não, cansada de manhã, com muita tosse e uma grande fadiga. O sinal veio um dia, numa noite em que eu estava fora do país, em trabalho, e tive uma pavorosa dor no peito. Assustei-me muito, porque a dor no peito normalmente é associada a qualquer problema cardíaco. Quando regressei a Portugal, fui ao médico, comecei a fazer uma série de exames e foi-me diagnosticada a DPOC. Foi um sinal de alerta um pouco mais violento, porque durante muito tempo não ouvi os sinais e desvalorizei-os completamente. Claro. Esse é um dos grandes problemas da DPOC. As pessoas que têm DPOC, os próprios médicos que acompanham, desvalorizam muitas vezes estes sinais que aparecem muito precocemente. Nós é que não ligamos nenhuma e depois chegamos a este estado. Vamos ao encontro do nosso primeiro telespectador deste consultório de quarta-feira, Rogério Costa, a partir de Sintra. Rogério, bom dia. Ora, bom dia. Bom dia. Ora, eu tinha 3 perguntas que eu gostava de fazer ao Sr. Doutor. Venham elas. Uma, o que é um enfisema pulmonar? Segunda, o enfisema tem cura? E a terceira, que medicamentos existem, cortisonas, oxigénios, etc. São essas as suas dúvidas, então, Rogério? São essas as minhas 3 dúvidas, sim. Rogério, muito obrigado, então, por estar neste consultório, claro, curto e conciso, e a pedir aqui a ajuda do Dr. Carlos Rebelo Cordeiro. Enfisema, cura, medicamentos, vamos então resolver aqui as dúvidas do Rogério. O enfisema é habitualmente uma fase muito evolutiva desta doença. O enfisema significa destruição das áreas de trocas gasosas, portanto, do pulmão mais periférico, mais profundo, e é irreversível. Quer dizer, aquilo que o fumo do tabaco, nomeadamente, ou eventualmente outras agressões oxidativas, vão estragando a esse nível, portanto, do pulmão mais profundo, não é recuperável. O enfisema é habitualmente, como disse no início, uma evolução da doença pulmonar obstrutiva crónica, porque o doente vai progressivamente tendo menor capacidade respiratória e, portanto, há cada vez mais áreas do seu pulmão que não funcionam, e isso acaba por ser, digamos, a tradução do enfisema. A medicação e os medicamentos que podem ser usados para o enfisema são os mesmos que são usados para a doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, broncodilatadores, corticosteroides, precisamente em termos de forma inalatória ou de outra forma, obviamente prevenção das infecções, uma reabilitação respiratória, que é muito importante, embora haja terapêuticas específicas para também situações específicas de enfisema, que não deve ser isto que este doente quis saber, porque há enfisema de natureza congénita. Há um enfisema que se desenvolve mais cedo, que não é este enfisema que aparece na evolução da TPLC e que tem a ver com um déficit de uma enzima que protege da degradação a estas áreas pulmonares. E, portanto, não havendo essa enzima, esse enfisema pode aparecer mais cedo e pode, na realidade, provocar mais precocemente uma insuficiência respiratória, que então terá também terapêuticas específicas. Quanto aos grupos de risco, já percebemos no início desta nossa conversa que cerca de 80% a 85% tem a ver com fumadores. Pergunto-lhe se os fumadores passivos também são um grupo de risco. São. O tabagismo passivo está reconhecido como estando associado também ao maior risco de doenças respiratórias, nomeadamente de infecções respiratórias e de maior número de crises de asma em crianças e em adolescentes que estão expostas ao fumo do tabaco. Mas vem-se discutindo também se de facto o tabagismo passivo tem ou não alguma, e há estudos que apontam para isso, alguma influência no desenvolvimento desta doença e mesmo no desenvolvimento do cancro do pulmão. Hoje há, de facto, estudos que apontam para que, por exemplo, uma percentagem significativa de doentes com cancro de pulmão que não fumam tenham, de facto, sido atingidos por essa doença por serem fumadores passivos. Portanto, o risco não é o mesmo que para o fumador, mas não é um risco desprezível. Isabel, só para recordar, então, há quanto tempo? 4 anos. Há 4 anos. Como é que tem sido então estes 4 anos? Como é que é o seu dia-a-dia e de que forma é que tem incidido o seu tratamento também? O meu tratamento basicamente tem sido com medicamentos. Eu estou numa fase 2, como disse, portanto não estou dependente de oxigênio e espero não vir a estar. Tenho tido muito cuidado na área da prevenção, nomeadamente. Tudo o que seja prevenir infecções, nomeadamente nas mudanças de estação e no inverno.
evitar frio, vento, umidades, todo isso tipo. Aprendemos a fazer isso. Exercício físico 2 a 3 vezes por semana, fortalecer os músculos. Uma alimentação, tanto quanto possível, equilibrada, de 3 em 3 horas, pouca alimentação e mais nada. E que, uma posição boa perante a vida, que eu acho que isso também ajuda, não só quem tem DPOC, mas todos os doentes, ter uma posição otimista e positiva perante a vida e perante o mundo. Acho que ajuda muito. E consegue então, já percebi que conseguiu recuperar a qualidade de vida. Eu pergunto-lhe se, eventualmente, mesmo com todos os cuidados que tem, deixou logo de fumar, pratica exercício, tem cuidado com a alimentação, pergunto-lhe se há alturas do ano mais difíceis do que outras. O inverno, as mudanças de estação e o inverno são alturas difíceis. Depois há uma coisa muito difícil, as minhas grandes inimigas são as escadas. Escadas e ladeiras são, mesmo estando bem, porque estou bem, estou controlada. Mesmo sendo exercício físico é um esforço, não é? Mas escadas e ladeiras são grandes inimigas desta doença e que é com grande dificuldade que eu subo escadas. E eu gostava de dizer isto aqui porque muita gente não percebe a dificuldade que os doentes com DPOC têm e em muitos edifícios não há um elevador, simplesmente para doentes com DPOC poderem subir e estar com alguma tranquilidade e não chegarem, como eu costumo dizer, tipo chaleira de apito, aos locais onde têm que trabalhar ou onde têm que estar. Doutor, a Isabel falava agora no grau 2. Quais são então os vários graus que podemos então situar não só a doença, mas como também na generalidade das doenças pulmonares? Um primeiro grau de uma DPOC mais ligeira, em que de facto não existe ainda uma grande obstrução brônquica, portanto a função respiratória não está muito afetada. Existe já alguma sintomatologia, esse é um grau em que no ideal deveríamos diagnosticar os nossos doentes. Um grau 2 em que já há de facto alguma obstrução, mas que pode responder bem a terapêuticas e aos cuidados que a doutora Isabel acabou de referir, e depois mais graus 3 e 4 de DPOC grave e muito grave, que já exigem terapêuticas, enfim, diversas, portanto um grande arsenal terapêutico e mesmo depois a partir dessa altura o oxigênio ou, enfim, uma dificuldade grande em fazer as tarefas diárias dos doentes. Portanto, existem estes 4 graus. Infelizmente, a maior parte das vezes nós não conseguimos fazer o diagnóstico quando o deveríamos fazer e é por isso é que o dia da manhã, o Dia Mundial da Espirometria, e o chamar a atenção para a necessidade de se realizar este diagnóstico precoce e, portanto, este teste que é muito simples, são muito importantes, porque entrou na rotina fazer-se, obviamente, a medição da tensão arterial para se perceber se o doente tem hipertensão, medir-se a glicemia para saber se o doente é diabético, enfim, o colesterol, tudo isso. Não entrou na rotina este teste que é simples, que é fácil de executar e também muito fácil de interpretar e que poderá, de facto, permitir, de certa forma, recuperar ou salvar, digamos, a vida respiratória a muitos doentes, não é? E até a própria vida, não é? E as doenças respiratórias, o ano passado, se não estou a erro, foram a 3ª causa de morte em Portugal e é preocupante ver que enquanto as doenças cardiovasculares a mortalidade está a diminuir, as doenças respiratórias sobe e sobe com um ritmo elevado. Aliás, esta doença, se me permite, esta doença é a 5ª causa de morte nos países desenvolvidos, também em Portugal, depois das doenças cardiovasculares e do cancro do pulmão e das pneumonias, é precisamente a DPOC. E veja que em todas estas doenças existe um fator etiológico muito comum a elas todas, que é de facto o tabaco. Daí, de facto, a Organização Mundial de Saúde já há muito tempo ter declarado e corretamente que o tabaco é o principal agente de doença, evitável, ainda por cima, porque Deixe-me só interrompê-lo, porque temos aqui um telespectador que nos liga da Noruega, Nelson Lima. Nelson, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado por participar no vosso programa. Bem-vindo. Diga. Obrigado. A questão que eu queria colocar é que eu tenho uma doença pulmonar que se chama sarcoidose e foi-me diagnosticada há 4 anos atrás, por acaso numas férias em Portugal, e desde lá para cá tenho andado a piorar e agora tive mesmo que deixar de trabalhar. E gostava de saber qual o tratamento que eu poderia fazer, porque visto que aqui na Noruega este caso não conseguem ajudar muito. Eu gostava de perguntar ao Sr. Doutor qual o tratamento que eu poderia fazer. Muito bem, Nelson. Vamos então colocar essa questão ao Dr. Carlos Rebelo Cordeiro.
A sarcoidose é uma doença que não tem nada a ver com esta que estamos aqui hoje a tratar. É uma doença do tecido pulmonar, do interstício, que por vezes pode evoluir para fibrose do pulmão. Existem diversos graus também desta doença, diversos estádios. Esta doença é uma doença que pode atingir muitos órgãos, não só o pulmão. Pode atingir sobretudo o pulmão, os olhos, os gânglios linfáticos, a pele e, portanto, existe e qualquer outro órgão. Mas, habitualmente, é o pulmão o órgão mais atingido e é esse que, a maior parte das vezes, vem a necessitar de terapêutica. Para se fazer para se iniciar um tratamento da sarcoidose, é preciso ter, para já, o diagnóstico exato da doença e depois também a noção da incapacidade da função respiratória. Portanto, é preciso também fazer um estudo funcional respiratório, que já não é só uma espirometria. É um exame mais complexo, mais sofisticado, uma pletismografia que permite obter outros dados, nomeadamente a capacidade de transmissão do oxigênio e dióxido de carbono, que são essenciais para se introduzir a terapêutica. Ou seja, este doente, e eu respondendo-lhe diretamente à sua pergunta, tem que fazer um estudo funcional respiratório, tem que fazer alguns outros exames, portanto tem obviamente que procurar uma consulta especializada e existe na Noruega, existe nos países nórdicos, aliás, boa experiência também nesta patologia e então só depois de realizar esses exames é que se poderá ver se necessita ou não de tratamento, que é a cortisona, sobretudo, em primeira instância, a cortisona em comprimidos, portanto, sob a forma de medicação oral. Mas para se introduzir a cortisona, para se tomar essa decisão, tem que se ter a certeza que o órgão está em falência e, portanto, tem que se fazer um estudo funcional respiratório. Doutora, apesar de estarmos aqui a falar em concreto no nosso tema ter a ver com as doenças pulmonares e a doença pulmonar obstrutiva crónica, os telefonemas e os e-mails que nós recebemos, obviamente, têm a ver com as dificuldades respiratórias e com outras doenças. Por exemplo, recebemos um mail para consultório@tv.pt do Adolfo Santos, 34 anos, diz que tem asma há 7, desde que foi para Londres. A pergunta é se nunca teve asma e porque é que lhe apareceu quando chegou ao Reino Unido. Está a ser medicado, mas cada vez que anda mais depressa tem que parar, custa-lhe a respirar. É normal ou não? Ainda assim, o Adolfo admite que fuma um maço 2 em 2 dias. Bom, aqui há várias questões. A asma é uma doença bastante diferente, embora seja também uma doença inflamatória e obstrutiva das vias aéreas, tal como a DPOC que estamos aqui hoje a tratar, as causas são diferentes. É sobretudo uma doença de natureza alérgica, em que as pessoas, os doentes, têm habitualmente alergias ou aos pós, ou aos pólenes, ou qualquer tipo de alergia. Este telespectador iniciou agora a sua doença alérgica, a sua doença asmática, não sei se é alérgico ou não, mas provavelmente sim, mas já teria essa predisposição, provavelmente herdada de familiares. Portanto, é uma doença que de facto existe uma predisposição herdada e habitualmente quem tem asma tem também familiares diretos com essa doença. Provavelmente a mudança de ambiente pode ter, ou por mudança de estímulos inalatórios, ambientais, quer em casa, quer de pólenes ou outro tipo de estímulos, quer também da própria poluição atmosférica ou da poluição, por exemplo, que em cidades grandes como Londres pode ser, e é uma realidade, pode ter sido esse o estímulo que fez, digamos, despertar uma doença que estava, de certa forma, adormecida, mas, digamos, a predisposição existia, sob o ponto de vista genético. Por isso, é provável que tenha acontecido isso, quer dizer, com qualquer tipo de estimulação inalatória, tenha começado a ter, digamos, crises de asma. No entanto, há uma coisa que é muito importante. Por um lado, a asma, enfim, deve ser tratada e tem tratamento e, portanto, deve ser acompanhada e espero que este telespectador também recorra, digamos, a essas consultas. Mas uma coisa é fundamental também, é que deixe de fumar. Porque o tabaco é também um fator... Um maço 2 em 2 dias não ajuda de tudo. Nada. E é um fator, digamos, de facto também que vai complicar e vai, de facto, tornar mais difícil a recuperação da sua doença asmática. A Isabela, assim que descobriu que sofria da doença obstrutiva crónica, deixou logo imediatamente de fumar? Não foi logo. Houve uns meses de transição. Que lhe foram aconselhados pela pessoa que eu estava a acompanhar, para o choque não ser muito grande? Tive uns meses de transição, uns 4 ou 5 meses de transição antes de deixar efetivamente de fumar. Não foi imediato. Mas no dia em que deixei. Não houve aquela situação de passar eu fumava 3 maços por dia, não passar de 3 maços para 2 maços e depois para 1 maço e depois para meio maço, não. Houve um dia que eu deixei de fumar. No dia seguinte não peguei cigarros, até hoje, 4 anos.
Aqui este nosso telespectador de Londres tentava perceber se havia alguma relação causa e efeito com o meio ambiente. Com a Isabel é a mesma diferença de temperatura, não é? Agora vem aí o inverno, eventualmente tem que ter mais... Até ao momento tem sido as mudanças de temperatura, as mudanças, esta estação de mudança, o outono, e depois o frio, o vento, sobretudo, o vento é um grande agressor, pelo menos no meu caso, o vento é um grande agressor. Tem que estar sempre protegido, obviamente. Sinto muito mal com o vento. Enfim, não sei, cada pessoa terá uma reação diferente. No meu caso, como digo, é vento. O vento é muito mau e sinto muito mal com o vento. Agora, Maria Silva, em Vila Nova de Gaia, está connosco ao telefone. Maria? Bom dia. Bom dia. Vamos ouvi-la, diga. É o seguinte, eu queria expor duas respostas ao doutor. Eu sou asmado de casa desde os 17, já usei oxigênio, já apanhei o princípio de uma pneumonia, só que tenho o meu pai que tem um problema pulmonar, já não tem um pulmão. E eu queria saber se ele, tendo a doença que tem, se eu posso vir a ganhar, derivado a ter problemas asmáticos. E essa é a sua pergunta, Maria, então, não é? Sim, sim. Muito obrigado, então. Continuam connosco. A resposta já de seguida. Eu não ouvi a pergunta se pode vir a... Hereditariedade. Aqui a questão que a Maria está... o pai já não tem um pulmão. E pergunta à Maria se pode... Se há aqui alguma componente de hereditariedade que pode contribuir também para... Eu não sei exatamente porque é que o pai não tem um pulmão, de forma que é difícil, pode ter tido uma maligna que necessitou de ser tratada dessa forma, podia ter, por exemplo, um pulmão com um enfisema grande, com bolhas, que eventualmente possa ter sido também que ser retirado. A hereditariedade existe na doença que a Maria tem, que é uma asma, isso está mais do que comprovado. Embora não se conheçam exatamente os genes responsáveis por essa transmissão, é uma doença de transmissão hereditária e, portanto, existe essa característica, não é? Relativamente à doença que o pai tem, só sabendo exatamente o que é que o pai tem para perceber se é uma doença que possa ter alguma transmissão. Se for assim desta forma, é muito difícil responder. A doença que tem, a telespectadora, a asma, isso seguramente é uma doença hereditária, não é? Doutor, e que máquina é essa que tem aí à sua frente e que nos trouxe? Já há pouco fazia referência, amanhã é o Dia Mundial da Espirometria. Exatamente. Fala-nos um pouco mais dessa máquina. É uma forma de diagnóstico para se chegar à doença pulmonar obstrutiva crónica? Sim, porque este aparelho, de uma forma simples, permite que, através, portanto, da respiração, do fluxo respiratório expiratório forçado que nós fazemos com esta metodologia, permite ver se, de facto, existe uma obstrução dos brônquios e o grau dessa obstrução. E, portanto, de uma forma, digamos, imediata, permite fazer essa observação e esse diagnóstico. Claro que o estudo da função respiratória não se resume a esta espirometria, mas este método permite logo esta abordagem imediata e permite logo que se perceba se existe ou não obstrução brônquica e, portanto, os doentes depois, a partir daqui, podem ser encaminhados até inclusivamente para fazerem exames mais sofisticados. Mas, portanto, é um teste simples. Amanhã vai-se iniciar um projeto grande que envolve, portanto, diversas organizações. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia tem liderado este processo, mas também temos a Respira, a Associação de Doentes connosco, a Fundação Portuguesa de Pulmão, a Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias, o GOLD, que é, portanto, a iniciativa global para a doença pulmonar obstrutiva crónica, tem um representante em Portugal que é a SPP, que a Sociedade Portuguesa de Pneumologia indicou e vai estar também sempre connosco ao longo deste mês. Então, amanhã é uma boa oportunidade para as pessoas que nos estão a ver de fazer esse teste. Ainda por cima, o caminhão que vai estar em diversos sítios e que amanhã começará na Praça da Figueira a fazer as espirometrias, tem uma imagem muito forte. Deixa-me dizer, chama a atenção. É que o Cristiano Ronaldo aceitou ser a imagem do Dia Mundial da Espirometria. E não apenas para Portugal. O Cristiano Ronaldo, desde ontem, está em todos os sites das federações internacionais das sociedades respiratórias e, de facto, é neste momento a imagem do Dia Mundial da Espirometria, o que também é para nós muito gratificante, um atleta daquela categoria, que ainda por cima ontem marcou um belíssimo golo, talvez já por estar de facto entusiasmado com esta sua participação, vai ter, portanto, julgo eu, este road show que vamos fazer durante um mês. Mas mostra-nos mais um pouco dessa máquina, exatamente, nomeadamente isso, então, isso é colocado... Isto é o bocal.
Certo. Que se coloca, portanto, na boca, faz-se uma inspiração profunda. A doutora Isabel sabe fazer isto muito bem, com certeza muito melhor do que eu, já deve ter feito muitas vezes, e depois uma expiração profunda e então, de facto, o aparelho permite-nos ver as medidas da nossa capacidade vital, portanto, de todo o volume que nós, numa inspiração e numa expiração profunda, mobilizamos no pulmão, e permite-nos ver o volume expiratório máximo no primeiro segundo, que é um dado muito importante. Estes dois dados são fundamentais depois para se fazer o diagnóstico da DPLC. E isso é feito com a pessoa parada ou em andamento? Parada, como eu estou agora, claro que também se pode fazer depois em exercício, mas faz-se de uma forma tão simples que, se quiser, eu posso fazer para demonstrar. Podemos ver essa demonstração, doutor. Então, eu posso fazer. Vamos ver então como é que funciona este mecanismo que é fundamental para muitas vezes chegar ao diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crónica. E amanhã é o Dia Mundial com este dado importante. Cristiano Ronaldo, então, associado-se. Doutor, esteja à vontade, então, de vermos. Eu vou só, para evitar, de facto, a fuga de ar pelas fossas nasais, fazemos assim habitualmente. Já está. Já está. É tão simples como isto. Já agora pode partilhar connosco o seu valor e já agora o intervalo dos valores que dizem se a pessoa está bem ou se não está. Exatamente. Temos aqui o relatório, podemos imprimir inclusive o relatório, mas neste momento vou só vê-lo aqui porque senão demorará mais tempo e, portanto, tenho um valor do volume da capacidade vital de 101% previsto para a minha idade, peso, altura e raça e sexo, e tenho 110%, portanto, também do previsto, portanto, acima do previsto, desse volume expiratório num segundo. De forma que, fazendo as contas, tenho um índice de Tifno, como nós dizemos, e que permite fazer o diagnóstico de DPLC quando é abaixo de 70%. Tenho um índice de Tifno também na ordem dos 100%, portanto, não estou tão mal assim. A Isabel conhece bem esta máquina, não é? Conheço essa e parecidas com essa, porque pelo menos 2 vezes por ano, agora, quando foi diagnosticado mais vezes, mas 2 vezes por ano faço um teste de espirometria. Pelo menos 2 vezes por ano. Vamos ao encontro da Ofélia Carvalho, em Odivelas. Ofélia, muito bom dia. Bem-vindo ao consultório. Bom dia e obrigado pela oportunidade que me dão. A minha pergunta vai diretamente ao doutor. Portanto, eu estou casada com um doente de POC. O teste que o doutor acabou de fazer, o meu marido, o último que fez, apresentou o valor de 51%. Fez um ecocardiograma relativamente há 10 dias, onde o técnico lhe disse que ele tinha o pulmão tão dilatado que lhe estava a fazer uma compressão ao coração. A minha pergunta é, doutor, a partir daqui, haverá um problema cardíaco? Não haverá? Ele é um doente muito mau porque não consegue deixar de fumar. E pronto, vive um bocado em pânico, doutor. A minha pergunta é, teremos um problema grave de coração brevemente? Não teremos? Ofélia, bom dia então. Obrigado pela sua participação. Doutor, já ia responder. Esteja à vontade. Este momento está-se a aproximar de um estádio 3, não é? Portanto, abaixo de 50% ficará nesses níveis e, portanto, está muito perto disso. Já é um doente, portanto, com alguma gravidade em termos da sua função respiratória e é muito frequente, de facto, na evolução desta doença, que existam também depois compromissos de diversa ordem, cardíacos também, diabetes e outras complicações que se associam à doença pulmonar obstrutiva crónica, de tal forma que hoje cada vez mais se fala desta doença como uma doença sistémica e não propriamente apenas relacionada com o pulmão, porque existem de facto muitas patologias associadas a esta doença e, portanto, eu recomendo, obviamente, que faça a vigilância da componente cardíaca do seu marido, sobretudo que se faça um teste para perceber se existe ou não uma hipertensão pulmonar, portanto, uma alteração da pressão arterial da artéria pulmonar e, portanto, também com compromisso cardíaco associado, que é muitas vezes um fator de agravamento da doença e, inclusivamente, um fator pronunciador de complicações de natureza cardíaca e que existe tratamento próprio
Portanto, se existem, de facto, dúvidas, se existem já queixas, eventualmente, da presença de patologia cardíaca, era conveniente que o marido desta senhora fizesse, de facto, esses exames para perceber, sobretudo, se tem hipertensão pulmonar ou se tem, de facto, insuficiência cardíaca que tinha que ser tratada de outra forma. Isabel, fale-nos um pouco então... Deixar de fumar, peço desculpa. Deixar de fumar. Peço desculpa da minha interrupção. Não, é a primeira das medidas, não é nada fácil, mas, por favor, deixe de fumar, porque isso, com certeza, o ajudará muito, seja qual for a situação que posteriormente vier a ser diagnosticada. Claro. São essas as mensagens de apoio que podemos ouvir no seio da Associação Respira, Isabel? Deixar de fumar, sim, a prevenção. Fazer esta doença conhecida. Esta doença é uma doença silenciosa, insidiosa, as pessoas não dão conta dela. Depois, alertar os profissionais de saúde, os médicos, não os pneumologistas, porque esses, pela natureza da sua especialidade, estão muito sensíveis e estão muito perto de nós, mas alertar, sobretudo os clínicos gerais, que é a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, alertar os enfermeiros, que também são muitas vezes próximos, profissionais próximos de nós, os farmacêuticos, todos os profissionais de saúde para esta doença, para as implicações desta doença, para os sinais de alerta que os doentes podem apresentar e também humanizar os serviços de saúde. É muito importante. Os doentes com DPOC ficam extraordinariamente fragilizados. Nós vivemos mal se não ouvirmos, vivemos mal se perdermos a visão, não vivemos se não respirarmos. É uma mensagem importante, de facto. E doutor, olhando então para a doença pulmonar obstrutiva crónica, qual é a melhor forma de definir? Progressiva, a dada altura estagna? Não, é uma doença evolutiva. É uma doença que, infelizmente, é muito difícil de retrocesso a partir do momento em que vai assumindo, de facto, algum caráter evolutivo. É uma doença, portanto, que se encaminha quase, enfim, não digo obrigatoriamente, mas quase, para uma situação de muita dificuldade respiratória, de insuficiência respiratória, de necessidade de recorrer ao oxigênio. É por isso necessário que ela seja diagnosticada o mais precocemente possível e que os tratamentos sejam implementados o mais precocemente possível. Todos os tratamentos, não é apenas os tratamentos imediatos para abrir mais os brônquios, para desinflamar os brônquios, não é só isso, é toda a prevenção, que a doutora Isabel também falou, prevenção das infecções respiratórias, não apenas na época sazonal, mas a prevenção das pneumonias, com vacinas que existem para isso, também a promoção de uma boa higiene brônquica, ou seja, uma boa hidratação é fundamental para que as secreções se tornem mais fluidas e que possam, de facto, também ser libertadas de uma forma melhor e para que não se acumulem e não sejam fonte de infecção, tratamento atempado de qualquer infecção que se comece a instalar, para que não se desenvolva uma pneumonia e não se vá degradando ainda mais a qualidade de vida destes doentes e também, como foi dito já, a reabilitação respiratória, que é muitas vezes esquecida, mas é muito importante para estes doentes. Reaprender a respirar, fortalecer os músculos, drenar também secreções, tudo isso é fundamental. Infelizmente só temos 11 programas de reabilitação respiratória em Portugal. Se nós tivermos cerca de 100 mil doentes diagnosticados, enfim, 10%, é fácil de fazer a conta, 11 programas em 11 hospitais, com exceção de Braga e da Guarda, todos eles no litoral, o que significa que há uma faixa importantíssima de portugueses que não têm acesso à reabilitação respiratória, que é fundamental nestes casos. E por vezes esquecida até pelos profissionais. Exatamente. Vamos ao encontro da Ana Santos. Ana, muito bom dia. Bom dia para si, para o doutor e para a senhora que está ao lado. Olha, é o seguinte... Eu tenho 56 anos e nunca tive problemas de saúde. Mas apareceram-me os diabetes aos 47 anos. Nunca tive problemas, só tinha os diabetes altos, mas não tinha problemas respiratórios, não tinha problemas de nada. E eu fui operada à boca, fiz implantes. E a partir daí tenho tido reações, porque eu andava a ser tratada no Hospital São José, porque eu andava sempre assim, com um tipo de catarro. E o médico da garganta dizia que eu não tinha nada de mal, que era uma renite. E eu, por um mês, eu estava a trabalhar, senti-me assim muito mal, fui ao Hospital de urgência. E eles disseram que eu tinha uma renite, eu não podia estar em sítios que fumassem,
nem beber água fria, nem coisas quentes de repente. E deram qual é a sua dúvida então que quer colocar ao doutor? A minha dúvida é o seguinte, portanto, eu serei hereditária porque a minha avó materna tinha asma. A minha mãe nunca fumou e também tinha asma e morreu de cancro no pulmão. E eu pergunto, de que é que eu vou morrer? E eu agora ando a tomar um antidepressivo, que era para ajudar o problema da boca. E fala lá que tem problema, provoca, renite, quem tem renite, asma, isso tudo. E eu, desde que ando a tomar o Cipralex, desculpe estar a dizer o nome, ainda ontem andamos aqui com obras, o pó andava irritada da garganta, que eu chupei uma... Tem então uma reação, reage ao pó. Certo. E eu, Ana, quer dizer, eu fui visto os pulmões, nos pulmões não tenho nada, na boca era só a renite, não tinha mais nada. E eu só que desde que ando a tomar este Cipralex, já tive que tomar antibiótico de urgência, porque eu deitava uma expectoração amarela e a minha boca sabia mal. E eu pergunto ao doutor, o que é que será isso? Ana Santos, vamos então ouvir o doutor, então? Vamos a isso, então. Muito obrigado pela sua participação. Doutor, o que é que podemos dizer em relação a este caso parece um problema respiratório aqui? É possível, claro, tem um catarro, tem uma tosse, não é? Uma tosse provavelmente de natureza irritativa, mas percebi agora no fim que havia algumas secreções, alguma expectoração. Tem um risco, de facto, de vir a desenvolver uma doença alérgica, porque tinha a avó e a mãe com asma, portanto é possível que este possa ser uma reação até sobretudo mais das vias aéreas superiores, como foi referindo, já alguém falou em rinite, provavelmente também terá muitos espirros, não havia, a telespectadora não o disse, mas é possível, portanto, que possa haver uma componente alérgica, mas de qualquer forma tem que ser estudada para se perceber qual é a causa desta tosse e desta expectoração, que há muitas, até uma sinusite pode ser a causa da tosse e da expectoração, como uma bronquite, como quadros de natureza alérgica. Eu acho que esta senhora tem que fazer um estudo alergológico. Um estudo alergológico que passe também... Alergia pode ser um caso. Até pode ter alergia medicamentosa, falou em medicamentos e, portanto, que foi desde aí que começou com as queixas, fez também implantes e, portanto, introduziu também outro tipo de materiais, portanto, estranhos e, portanto, tem que fazer um estudo alergológico que inclua não apenas as alergias mais vulgares, aos pós, pólenes, etc., mas também as alergias medicamentosas e outro tipo de alergias. Doutor, temos aqui um mail enviado por uma espectadora portuguesa em Angola a dizer que o marido fumou durante muitos anos, parou e por brincadeira voltou a fumar e tem tosse há mais ou menos 4 anos e agora este homem não consegue deixar de fumar e diz a nossa espectadora, quando foram a Portugal de férias, foi uma consulta de pneumologia, fez vários exames, os resultados foram negativos, mas a médica deu um recado para ela se preparar para transportar a botija de oxigênio mais cedo ou mais tarde. O que é que o doutor aconselha? Pergunta esta nossa telespectadora, o que é que a médica quis dizer com isto? Já a suspeitar que algum problema pode estar a caminho? Provavelmente não foram totalmente negativos. Para a médica ter dito isso é porque se fez um estudo da função respiratória pode ter visto já algum nível de obstrução que, embora possa não catalogar este doente como doente com DPOC, possa eventualmente já demonstrar algum grau de inflamação e de obstrução brônquica. Agora, é evidente que o fundamental é ele deixar de fumar e isto é a história recorrente, quer dizer, deixar de fumar é muito difícil. É mesmo muito difícil, está aqui um exemplo, muito difícil. Porque o hábito está enraizado, porque há de facto uma componente física também de dependência e psicológica. O fumar dá prazer, nós não nos podemos esquecer disso. E portanto estamos a privar as pessoas de um prazer. Mas é preciso, na realidade, muita força de vontade, muita energia, muita capacidade e muita disciplina para que as pessoas percebam que estão de facto a fazer mal a si próprias e que estão a introduzir um fator de risco para diversas doenças, não é só o DPLC ou o cancro do pulmão, mas é também doenças cardiovasculares, outro tipo de cancros, enfim, é muito importante. Por isso é que a imagem do Cristiano Ronaldo, deixa-me voltar a dizer, é muito importante porque ele é o melhor jogador do mundo. E não se consegue ser o melhor jogador do mundo só dando uns toques na bola com jeito. Também tem que haver muito rigor, muita disciplina, muita força de vontade, muito trabalho e é isso que nós temos que ter para fazer passar a nossa mensagem e é isso também que os doentes, nomeadamente os fumadores, têm que ter para conseguir deixar de fumar, porque não é fácil.
mas este senhor que se inscreva num programa... E não há ex-fumadores, não é? Há fumadores que não fumam. Não há ex-fumadores. Essa situação, eu agora já não fumo por brincadeira, numa festa, num casamento, num jantar de amigos, agora vou fumar um cigarro porque já não fumo, não é verdade. A pessoa uma semana depois está a fumar tanto como fumava antes de ter deixado. Exatamente. Não há ex-fumadores. Há fumadores que não fumam. Exatamente. Vamos ouvir rapidamente, no final do nosso programa, Liliana Monteiro, está no Seixal. Liliana, vamos então ouvir a sua dúvida ou então o seu testemunho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É assim, eu sou fumadora e é assim, há 3 anos eu tive a minha filha mais nova e o primeiro mês de vida dela foi passado no hospital comigo porque eu tive insuficiências respiratórias provocadas pelo parto. E agora são mais agravadas porque eu sou fumadora e assim, à noite agrava-se mais. Eu gostava de saber se pode ter algum problema desses que vocês estão a falar no programa. Liliana, obrigado então pela sua presença aqui neste consultório. Eventualmente o doutor diz a Liliana que para fazer exames, não é? Ou para Sim, tem que ser. Mas há uma coisa, olha, tem já um bom motivo para deixar de fumar, é que de facto se há situação em que está definido que o tabagismo passivo é muito agressivo, é precisamente nas crianças que são expostas desde cedo ao tabagismo passivo, no maior grau de infecções respiratórias, na possibilidade de virem a desenvolver asma e outras doenças respiratórias. Portanto, eu acho que desde logo tem aqui um bom motivo e uma boa justificação familiar também para deixar de fumar. Mas, estando a ter agora esta senhora tosse e alguma dificuldade, portanto, respiratória noturna, obviamente que vai ter que fazer um exame destes, vai ter que ir ao seu médico de família e pedir que na realidade seja rastreada para este tipo de doutor, situação. Eu há pouco fiquei com uma dúvida. Falávamos que normalmente o tabaco e o fumo é responsável por 80% a 85% dos casos e o resto da percentagem deve-se a quê? Que outros problemas é que podem provocar a doença pulmonar obstrutiva crónica? É uma pergunta, sobretudo, causas de natureza inalatória de outro género. Ocupacional, ambiental, portanto, toda a agressão. A DPLC é uma doença, sobretudo, relacionada com agressão inalatória. Portanto, há profissões de risco, profissões em que existem ambientes de grande empoeiramento, de grande poluição. Olha, estes mineiros que agora estamos a ver a serem salvos no Chile, são trabalhadores que estão sempre expostos a níveis muito elevados de poeiras de diversos tipos, trabalhadores de indústria cerâmica, trabalhadores de muitas outras... Neste caso dos mineiros, os pulmões podem estar afetados com o que lhes acontece? Podem, depende também do tipo de... e depois a doença que podem vir a ter ou não, depende também do tipo de material que está, de facto, nessas minas. Mas existem, mesmo na construção civil e outras atividades, sempre um elevado grau de risco inalatório. E até em termos ambientais gerais. E, portanto, essa é uma causa para que a doença pulmonar obstrutiva crónica possa existir também em não fumadores. Só mesmo para concluir, vou dar aqui a palavra à Isabel para ou falar-nos um pouco da Associação Respira ou então para eventualmente falar e lançar um apelo então ainda aos fumadores. Duas questões muito rápidas. Primeiro, em relação ao tabagismo, as mulheres são particularmente vulneráveis ao problema. Este último caso que ouvimos aqui é paradigmático. As mulheres têm problemas relativamente aos períodos de gravidez. E tem outro problema que não é muito falado. O tabagismo também tem muito a ver com a osteoporose. Portanto, as mulheres, se todos somos vulneráveis, as mulheres são especialmente vulneráveis e devem estar especialmente atentas às questões de tabagismo, sendo certo que as mulheres estão a fumar mais que os homens. Nós chegamos mais tarde, enfim, é aqui uma espécie de uma tentativa de recuperar tempo perdido, no mau sentido da palavra. Outro aspecto tem a ver com a Respira, a associação à qual eu tenho www.respira.pt, estamos a ver o endereço nesta altura. O apelo que eu deixo aqui é: consultem o nosso site, telefonem-nos, façam-se sócios, ajudem-nos a respirar melhor. É isso que nós propomos, é ajudar todos a respirar melhor. Quero agradecer a Isabel Saraiva, da Associação Respira. Muito obrigado. Doutores, meio minuto para o último apelo. Amanhã é o Dia Mundial da Espirometria. Onde é que as pessoas podem fazer esse teste que há pouco o doutor exemplificou? Este roadshow vai passar por 14 cidades do país. Começa amanhã em Lisboa, na Praça da Figueira. Portanto, a partir de amanhã, dia 14 e dia 15, estará em Lisboa. Depois andará por outras cidades e acabará no dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da DPLC, precisamente no Porto. Portanto, vamos passar por 14 cidades, incluindo Lisboa, onde começaremos, e no Porto, onde encerraremos a 17 de novembro. Carlos Rubal Cordeiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, muito obrigado também pela sua presença. Ponto final neste consultório. Ao meio-dia em ponto, o Bernardo Santos vai atualizar toda a informação em tempo real. Obviamente, destaque para a operação do resgate dos mineiros chilenos. TV Jornal ao meio-dia em ponto. Continue connosco, tenha uma ótima quarta-feira.